Olha, me diz uma coisa. Seus web stores estão flopando? Ninguém clica, ninguém vê e o Google finge que eles nem existem. E se isso tá acontecendo com você, a culpa pode ser de alguns erros que estão literalmente matando as chances de ter mais tráfego e engajamento. Mas calma, porque hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que ferram o alcance dos seus web stores e, claro, como corrigir cada um deles de forma simples e rápida. E aí, tudo certo? Eu sou o Eduardo e aqui no ProLabs eu te ajudo a transformar seu conteúdo digital em resultados reais, de forma simples e sem mistério. Olha, eu vou direto para o primeiro erro, que é mais comum de se cometer do que você imagina. Imagens pesadas que deixam um web store lento. Se o seu web store demora para carregar, já era. O usuário não vai esperar. Assim como ninguém gosta de um site lento, ninguém quer um web store travando. Se as imagens forem muito pesadas, o carregamento fica demorado. Isso faz o usuário desistir antes mesmo de ver o seu conteúdo e o próprio Google percebe isso e deixa de recomendar esse e todos os outros web stores do seu site. E para corrigir isso é mais fácil do que você imagina, só vai demorar 10 segundos a mais. É só você utilizar imagens no formato WebP, em que você vai conseguir reduzir o tamanho das suas imagens para menos de 200 KB. Tá bom, Eduardo, mas o site que eu utilizo para fazer minhas imagens, como Canva, só deixa eu baixar em PNG ou JPEG, por exemplo. Como que eu vou transformar em WebP? Para isso, você vai utilizar um outro site. Eu vou te indicar 2, na verdade. O TinyPNG, para reduzir as imagens sem perder a qualidade, e o outro que eu utilizo no meu dia a dia que faz a mesma coisa, só que de forma muito mais fácil, o Squoosh. Falta de chamadas de ação. Beleza, você faz o melhor web store do mundo, mas e agora? O que o usuário vai fazer depois que ele chegar no final? Ele simplesmente vai embora? Pois é, se você não tiver um CTA claro, é exatamente isso que vai acontecer. Sem um CTA, o usuário consome seu conteúdo e segue a vida. Você perde o tráfego e a oportunidade de conversão. Então, sempre coloque botões com frases de ação, como por exemplo, saiba mais no link abaixo, clique para ver o artigo completo, baixe nosso material gratuito, entre na nossa comunidade, por exemplo. Uma dica que eu vou compartilhar com vocês, na verdade é uma regra que eu utilizo, todos os web stores no final têm obrigatoriamente uma chamada de ação, seja para outro artigo, seja para outro web store, seja para um link de afiliado ou seja principalmente para a minha comunidade. Porém, em alguns web stores que ficam grandes, eu também coloco essa mesma chamada no decorrer dele, porque se o usuário não chegar até o fim, ele pode ser impactado antes já com minha CTA. Web stores sem engajamento. Se você é daqueles que faz um web store e joga simplesmente um bloco de texto gigantesco, esquece, ninguém vai ler. Web stores precisam ser rápidos e principalmente visuais. Se ele parecer um artigo do seu blog, o usuário vai perder o interesse. Então, use frases curtas de no máximo 15 palavras por slide. Destaque palavras importantes com negrito ou também cores chamativas. A imagem de cada slide também é o pilar para deixar seu web store mais dinâmico. Então, nada de utilizar imagens simplesmente genéricas. Não otimizar para SEO e principalmente Google Discover. Aqui você cai naquele mesmo erro de novo. Do que adianta você ter o melhor web store do mundo se ninguém simplesmente conseguir achar ele para visualizar? O Google precisa entender sobre o que é o seu web store. Se você não usa palavras-chave corretamente, ele não vai aparecer no Discover. Então, use títulos chamativos. Use as palavras-chave relevantes de acordo com o seu tema. Descrição bem escrita. Explique em poucas linhas o que o usuário vai encontrar. Principalmente para o SEO, nem somente para o usuário, mas principalmente para o posicionamento em SEO. URL amigável, evite títulos longos e confusos na sua URL. E algumas ferramentas que me ajudam e também vão te ajudar podem ser o Ubersuggest e, claro, o Google Trends, que é uma ferramenta do Google em que você encontra basicamente tudo o que você precisa na hora de criação para blogs. Não estou nem falando somente de web store. Falta de frequência e estratégia. Criar um web store hoje e outro só semana que vem, assim não dá.
O Google gosta de consistência. O Web Store tem um tempo de vida curto, ao contrário dos artigos. Se você não publica com frequência, perde espaço para os seus concorrentes. Eu que trabalho bastante com o YouTube também, gosto de classificar assim. Artigos do meu site são os vídeos longos do YouTube que têm uma vida longa, que posicionam bem, que vão ter views por muito tempo, e os Web Stores como os Shorts, que vão ter ali uma vida curta de 1 dia, 2 dias, 1 semana no máximo. Então, para você conseguir mais views nesse tempo de vida dos seus Web Stores, tenha frequência e poste pelo menos 3 a 5 Web Stores por dia. Acompanhe também as métricas lá no seu Analytics para entender o que está funcionando melhor para você simplesmente replicar. E, claro, algo óbvio, mas extremamente importante para você. Combine a criação dos Web Stores junto com os artigos do seu site. Como eu acabei de falar, artigos têm vida longa e rodam bastante AdSense. Então faça um conteúdo do seu Web Store linkado já com o artigo que você escreveu para o site. Faça o CTA no final e pronto. A pessoa que se interessou pelo Web Store provavelmente vai se interessar também em assistir ou ver o artigo completo no seu site. Eu falei assistir, até abre uma aspas aqui, porque normalmente eu escrevo artigos também já com vídeos embedados. A importância da ferramenta certa. Olha, criar Web Stores é uma das coisas mais fáceis para se fazer em blogs. Muito mais fácil do que se escrever um roteiro. Porém, se você não utilizar a ferramenta certa, ou melhor, o plugin certo, você vai acabar se enrolando e tendo muito mais trabalho para criar algo que é simples. E o maior problema dos plugins que a gente encontra é o fato deles serem pesados e lentos. Alguns são limitados e também não vão permitir personalização. E outros vão exigir uma configuração complicada e fazer com que você perca tempo. E tempo em Web Stores é igual a produção. Quanto mais tempo você perde, menos produção você tem. E o plugin que eu uso e posso recomendar para você de olhos fechados é o Fast Web Stores. Essa ferramenta extremamente simples e intuitiva de utilizar já me deu mais de 1 milhão de cliques com Web Stores no Discovery. E o legal do Fast Web Store é que ele é simples, leve e otimizado para SEO. Tem uma interface intuitiva, dá para você criar um Web Store em, de verdade, pouquíssimos minutos. É personalizável, rápido e otimizado, não pesa no seu site, garantindo que o carregamento seja rápido. E se você, assim como eu, quer evitar dor de cabeça e ter uma ferramenta que realmente vai funcionar e facilitar a sua vida, clica aqui no link da descrição para conhecer o Fast Web Stores. Como eu disse, é o plugin que eu utilizo e recomendo para você de olhos fechados. Agora, um outro erro comum e muitas vezes cometido por preguiça é não divulgar seus Web Stores. A maioria das pessoas, e eu acho que você pode estar cometendo isso, cria um Web Store, simplesmente coloca no seu site, deixa lá e fica esperando que o Google faça todo o resto do trabalho sozinho. E adivinha, em 99% das vezes, o Google não vai fazer, principalmente se você está começando agora. Então, crie uma comunidade no WhatsApp ou até no Telegram para compartilhar seus Web Stores e todos os conteúdos que você faz dentro do seu blog. Divulgue também no Instagram ou no Facebook, caso você tenha já um trabalho consolidado. E se você tiver e-mail marketing, também divulga de vez em quando, 1 ou 2 vezes na semana, alguns dos Web Stores e também artigos do seu site. Mas principalmente para você que está começando, crie uma comunidade no WhatsApp e coloca como padrão no último call to action dos seus Web Stores o link para essa comunidade. Por quê? Além de ser grátis, é um dos meios mais fáceis de conseguir leads. E melhor, como eu já falei, grátis. E a estratégia de ouro para você conseguir mais leads, mais dinheiro com AdSense e, obviamente, mais tráfego para o seu site é: poste um artigo no blog, crie um Web Store sobre o tema, compartilhe nos seus grupos e, claro, gere um tráfego extra e absurdo. Agora me conta, você já cometeu alguns desses erros? Ou pior, você já cometeu todos? Comenta aqui que eu quero muito saber, tá? Ah, e claro, se você quer mais sacadas para gerar mais tráfego e crescer seu site, clica nesse vídeo aqui do lado, porque nele eu te mostro o passo a passo em tempo real de como você vai criar seu Web Store em 5 minutos. Clica aí.